Boa noite. Apenas 1 a cada 6 pessoas aptas a votar na Baixada Santista fez o cadastramento biométrico. Com a baixa adesão, a Justiça Eleitoral decidiu ampliar o horário de atendimento nesta semana. Os cartórios da região, a partir de agora, estão com as portas abertas das 8 da manhã até as 6 da tarde. 2 horas a mais para atender ao público. A movimentação de eleitores ela poderá ser feita até o início de maio de 2018, quando o cadastro fica suspenso em razão do processo eleitoral das eleições de outubro de 2018. Neste cartório em Santos, o movimento tem aumentado nas últimas semanas, mas ainda falta muita gente a cadastrar a biometria. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, apenas 15,5% dos eleitores da região já atualizou os dados cadastrais. Esse número representa um pouco mais de 205 mil pessoas, de um total de quase 1.300.000 eleitores. O eleitor deve agendar o seu atendimento pelo site do TRE São Paulo e, dependendo da resposta dos eleitores, da procura desses eleitores aos cartórios, nós tentaremos prorrogar esse atendimento mais ampliado para os eleitores. Elcio não perdeu muito tempo neste cartório no centro de Santos para fazer a biometria. Digitais, assinatura eletrônica, foto. Em 15 minutos, o cadastro estava pronto. Eu não tinha agendado. Provavelmente, se tiver agendado, seria mais rápido ainda. E a baixa adesão pode adiar o uso da biometria no ano que vem na eleição? Infelizmente, sim, Nós temos um patamar mínimo de eleitores recadastrados que nós precisamos atingir para que possamos fazer a eleição híbrida, com a identificação pela digital dos eleitores que já passarem pela identificação biométrica e a identificação tradicional daqueles eleitores que não conseguirem fazer o seu recadastramento. Mas para isso ocorrer, nós precisamos de pelo menos 60% dos eleitores recadastrados. Vale destacar que o eleitor que não fizer o recadastramento eletrônico terá o título cancelado, impedido de tirar passaporte, receber aposentadoria ou pensão do governo federal, fazer matrícula em instituição de ensino superior e tomar posse em cargo público. Os destroços que apareceram há 2 meses na Praia do Imbaré, perto do Canal 5 em Santos, foram identificados. Trata-se de um veleiro inglês que afundou há mais de um século. A embarcação está enterrada a 3 metros de profundidade e pode esconder um tesouro. Hoje de manhã a maré estava alta e os destroços não apareciam. Mas neste espaço está enterrado um veleiro com cerca de 50 metros de comprimento e 12 de largura. O resultado da sondagem feita em setembro mostrou um objeto na embarcação. Seria um tesouro? Ainda não é possível afirmar. Um objeto de ferro enorme, de 6 por 3 por 2 metros de dimensão, e nós ainda estamos tentando entender o que seria isso. Ele tem uma forma retangular, mas não tem como nós dizermos se é uma peça única ou se são várias peças de ferro fundidas, porque nesse ambiente onde ele está hoje, várias peças de ferro juntas cria uma concreção. E esse trabalho, esse geofísico que nós fizemos, não dá exatamente a forma do objeto, dá sim a massa, e é um enorme objeto. Os pesquisadores já concluíram que o veleiro é o Kestrel, uma embarcação centenária feita de madeira e metal que afundou nesta região no dia 11 de fevereiro de 1895. O primeiro ponto vai ser escavar 3 locais dentro da embarcação. Que é a proa, esse bico da proa. 2, esse objeto de ferro, não tem como nós não irmos diretamente nele. E tem os restos dos mastros, ainda tem as pontas dos mastros embaixo, lá perto do fundo da embarcação. Então esses serão 3 pontos primordiais que nós vamos trabalhar. O veleiro é monitorado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Ministério Público. O pesquisador está ansioso para estudar de perto essa história. Esses dias passam muito devagar, Enquanto não sai essa autorização da Marinha, não só eu, mas como toda a equipe, está extremamente angustiada e nervosa querendo começar os trabalhos. Ontem, o Caderno Regional iniciou uma série de 3 reportagens sobre o Centro de Detenção Provisória de São Vicente. Hoje você vai ver a experiência de 9 alunos da Faculdade de Direito da Unisanta vivenciar a rotina do sistema penitenciário. Dos livros de direito criminal para a prática. A dura realidade vista bem de perto. A rotina de um detento na prisão. É uma situação bastante desagradável. As pessoas que estão lá dentro, elas precisam ser ouvidas. As pessoas que estão lá dentro, elas
claro, elas têm que pagar pelos crimes que cometeram, mas tem um processo de ressocialização que começa aqui dentro e cabe a responsabilidade maior da sociedade lá fora. O professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Prática Jurídica da Unisanta esclareceu dúvidas dos futuros advogados. Eu acho que a primeira coisa importante é eles perceberem que há uma distância entre o texto da lei e a realidade. Muitas vezes a gente na sala de aula diz, né, o preso conserva todos os direitos que não são decorrentes da perda da liberdade. E a gente vê o esforço, né, que o Estado procura fazer para preservar todos esses outros direitos. O preso tem o direito à alimentação saudável, tem o direito à saúde, o preso provisório tem o direito de votar, inclusive. Para esses 9 alunos da Faculdade de Direito da Unisanta, que tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina de um centro de detenção provisória, vai ficar mais fácil estudar a teoria na sala de aula. Na hora que a gente for estudar a execução penal, entender como as coisas realmente funcionam, a gente consegue ter uma base, uma visão mais ampla do que a gente teria se não tivesse essa oportunidade, né? Quando a gente vai ver na faculdade, a gente vê uma coisa generalizada. Aqui não, a gente vê que é uma pessoa, um ser humano que está ali. E o crime é inerente a todo mundo. Qualquer um de nós, um acidente de trânsito, alguma coisa, pode se envolver no crime. A experiência só foi possível graças à parceria da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília com o Centro de Detenção Provisória de São Vicente. Eu acho que dentro dessa dinâmica, conhecer, né, a ponta do sistema onde o indivíduo se acha encarcerado é fundamental, é importante para ele muitas vezes perceber a importância da decisão que ele está tomando e das atitudes que ele vai tomar em relação a uma pessoa encarcerada. Amanhã você confere a última reportagem da série. Vamos mostrar como funciona o programa de preparação para a liberdade dos detentos. O relatório da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco é lido na Câmara Federal e vai ser votado amanhã. Este é um dos destaques do Brasil em 1 minuto. O parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara recomenda a rejeição da denúncia de formação de organização criminosa contra Temer e os 2 ministros. A oposição promete não registrar presença para impedir o início da votação amanhã. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a portaria do Ministério do Trabalho que modificava regras de combate e fiscalização do trabalho escravo. A liminar tem efeito até o julgamento no tribunal, que não tem data marcada. O Brasil ainda tem 13 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever. Os números estão no relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Segundo a Unesco, há 3 anos o país não consegue reduzir o analfabetismo. O Caderno Regional está de volta para falar de um crime que muita gente comete sem saber e acaba estimulando outros delitos. Em fevereiro foi lançada em Santos a campanha Receptação é Crime. Eu converso agora com o idealizador da iniciativa e responsável pelo projeto Luan Vive, Paulo Oshiro. Paulo, boa noite, obrigado por participar conosco aqui. Eu que agradeço. O que é, como é e como surgiu essa campanha, Paulo? Essa campanha ela surgiu a partir do acontecido com meu filho, o Luan. E eu lembro exatamente no dia que eu conversei com o delegado e eu lembro que a primeira frase foi: se não tivesse quem comprasse, né, meu filho estaria ali. O principal objetivo dessa campanha agora, Paulo, é tentar conscientizar as pessoas da não necessidade, no caso, de adquirir produtos que não tenham uma procedência, que seja conhecido, que é, no caso, produtos que podem ser de receptação, do crime e assim por diante. É mais ou menos essa a ideia, não é, Paulo? Sim, a ideia é sensibilizar, conscientizar as pessoas, né, de que a receptação é ela que fomenta, né, o crime, ela que faz com que o criminoso saia, né, para roubar, e ela é tão perigosa e tão ruim quanto a própria pessoa que rouba. Né? Qual é o caminho que percorre esses produtos, por exemplo, que são frutos de roubo, Paulo? Então, esses produtos, eles vêm de roubo, às vezes trocado por drogas, vendido naquelas chamadas feiras do rolo. Então,
É uma campanha bem difícil, né, de tratar, de conscientizar as pessoas, porque é muito complicado você conscientizar, de você falar para uma pessoa que quer um celular de última geração, uma bicicleta, né, porque receptação não se trata somente do celular. Claro. Né, a gente fala sobre o celular, que foi o caso do Luan, mas recentemente tivemos outros casos. Muitos outros produtos também. Outros produtos, podem... né? Então, é muito difícil você lutar com uma coisa que está inserida naquela lei do brasileiro, na cultura do brasileiro. Sim. É a tentação até pelo preço, não é? Na maioria das vezes, não é, Paulo? Quer dizer, é um produto de qualidade e de repente está com um preço muito abaixo daquele que vai ser comercializado legalmente, não é? E aí a tentação é maior nesses casos. A tentação é maior. Então, justamente é um trabalho bem difícil, né? Você fala, não compra, porque isso pode ter custado uma vida, né? Uhum. Então... Mas na hora de comprar, as pessoas, lamentavelmente, não pensam nisso, né? Nessa possibilidade, não é, Paulo? É verdade. E a ideia é justamente tentar colocar na cabeça das pessoas que essa possibilidade existe e na maioria das vezes é o que acontece, não é? Sim, é como eu disse anteriormente, né? Você comprando um produto roubado, você estimula com que... Alimenta a você cadeia alimenta. Então isso é um ciclo, né? O cara roubou, conseguiu vender, ele sai novamente. E isso, com certeza, um dia pode bater na sua porta também, pode acontecer com você, né? Então é importante que as pessoas saibam que elas também podem ser vítimas, né? A cidade tem hoje o Dia contra a Receptação, que é dia 19 de outubro. É uma lei municipal. Ajuda tendo esse dia de... Sim, é importante. É um dia onde a campanha ela toma uma força maior, né? Uhum. Tem um significado maior. Ano passado lançamos um gibi, né? Juntamente com os parceiros, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Prefeitura, enfim. Lançamos o gibi. E esse ano nós também entregamos uma brinquedoteca onde foi exposta, foi feita a exposição do gibi. Nós temos o gibi de uma forma maior, né? E ela está exposta também nessa nossa brinquedoteca. Que outras ações são realizadas? Palestras em escolas, por exemplo, também são realizadas? Sim, nós fazemos palestras em escolas, independente de ser municipal, estadual ou particular, né? São convites que a gente recebe e é um trabalho que é feito com muito carinho, com muito cuidado, né? Porque eu acredito que as crianças, principalmente, né, são multiplicadores. Né? Então é gostoso trabalhar com eles. Os adolescentes também se sensibilizam bastante. A história do Luan foi uma história que, né, comoveu, sensibilizou muita gente. Então a gente tem uma atenção bem bacana com esses jovens. A pena para crime de receptação, qual é hoje? Ela é de 1 a 4 anos. Que é pouca essa pena? Você acha que tem que ter algum tipo de modificação em relação a isso, Paulo? Não somente na lei sobre a receptação, né? Eu acho que de uma forma geral, se as leis elas não forem mais rígidas, as pessoas não terão preocupação em cometer um delito, um crime que seja, né? Então acho que de uma forma geral as leis têm que mudar sim, elas têm que ser mais rígidas para que as pessoas pensem 2 vezes antes de cometer algo que venha trazer um sofrimento para uma família. Você citou agora há pouco que muitos desses produtos, né, fruto de roubo, são comercializados em feiras, por exemplo. Sim. Falta fiscalização nesse sentido? Sim, eu acredito que sim. Né? Essas feiras, elas facilitam, né, o comércio. Por exemplo, em São Vicente ela é institucionalizada, ela é dentro de um órgão público. Dentro de um órgão público? Ela é realizada lá no Centro de Convenções. A Feira do Rolo, né, que chamam lá de São Vicente, é essa. Exatamente. E não há nenhum tipo de fiscalização nesse sentido, né? Sim. Que tipo de material está sendo comercializado e qual a procedência desses materiais? Né? Claro, e não somente essa feira física, né, onde você pode comprar. Tem a virtual, né, tem sites. A gente sempre explica que não é errado comprar via internet ou comprar um produto usado, desde que a gente tenha o cuidado, né, de saber a procedência, de exigir a nota fiscal, né, de saber de quem você está comprando. Né? Então, não é errado, mas
tem que ter os seus devidos cuidados. E comprar esse tipo de produto também é um delito, não é, Paulo? Quer Sim, dizer, é a um pessoa crime. também pode ser punida por receptação nesse caso, Sim, né, também. É um crime. Receptação é um crime. Muitas vezes a gente ouve, mas não fui eu quem comprei, não fui eu quem matei, não fui eu quem roubei, né? Mas ele é tão culpado, não tão responsável quanto a pessoa que rouba. Ele é o que estimula, né? De que maneira as pessoas podem colaborar com a campanha, Paulo? Então, a campanha inicialmente é não comprar produtos roubados, né? Ter consciência, né, de que isso pode trazer uma tristeza muito grande para uma família, foi o que aconteceu com a nossa. Multiplicar essa ideia, né, levar adiante essa campanha e denunciar os lugares que comercializem esse tipo de produto. Paulo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional e sucesso. A campanha não tem prazo, né? O ano todo a campanha é efetiva, né, Paulo? Sim. Sim. A qualquer momento é importante que as pessoas estejam atentas a isso. Sim. Obrigado mais uma vez e boa noite para você. Eu que agradeço. Pesquisa realizada pela diretora de saúde da Unisanta, Carolina Simões Teixeira, traçou o perfil das pessoas que mais infartam. A doença é considerada a primeira causa de mortes no Brasil. O estudo, que durou 5 anos, coletou informações de mais de 100 pacientes internados pós-infarto. O artigo foi publicado recentemente na primeira edição da revista científica eletrônica Unisanta Health Science. Antônio Carlos sofreu infarto há 2 meses. Tudo começou no fim de junho, com uma dor na mão direita que subia até o pescoço. Depois, dores fracas no peito, que persistiam por 1 minuto e era perceptível sempre à noite. No dia 21 de agosto, o diagnóstico. Fiquei 2 dias na UTI, em observação, fazendo uma bateria de exame, né? E no decorrer dos exames apareceu que eu tinha um coágulo no coração e tinha infartado, né? E estava com uma pequena cicatriz, né? Foi um baita susto. 2 meses se passaram e Antônio Carlos ainda está de licença do trabalho. A rotina de vida dele e da mulher Kátia mudaram completamente. Não estou podendo fazer nenhum exercício nem nada, né? Não vejo a hora, né, dela me liberar. Tem que fazer de novo o eco, né, para ver se o coágulo sumiu. E os hábitos alimentares, eu não como mais açúcar, não como fritura, gordura e muito menos sal. Agora mudou a alimentação toda, já tem que ter um cuidado maior, tudo muda, né? Assim, o tratamento, tem que estar controlando remédios, horários. Casos de infarto, como o do Antônio Carlos, motivaram a diretora da área da saúde da Unisanta, Caroline Simões Teixeira, quando ainda era aluna de fisioterapia aqui na universidade, a realizar um estudo. O trabalho determinou os fatores de risco em pacientes que são vítimas da doença. A hipertensão foi o fator de risco que mais apareceu nesse estudo, que é um fator que poucas pessoas hoje têm o conhecimento, poucas pessoas procuram o tratamento, as pessoas às vezes não têm esse conhecimento do quão grave a hipertensão é na vida de uma pessoa e o que isso pode acarretar futuramente, né, a longo prazo. Então, e segundo, principal também, os hábitos de vida, que também foi uma coisa que foi abordada no estudo, em relação ao cigarro, em relação à bebida alcoólica, que é uma coisa de costume das pessoas hoje em dia, mas que acabam prejudicando futuramente, acabam tendo sempre uma consequência, né? A pesquisa foi realizada com 104 pessoas, homens e mulheres internados pós-infarto, e serviu principalmente para alertar a população da importância da prevenção. A população ela tem que se prevenir, a população ela tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter hábitos de vida saudáveis principalmente, ir ao médico, realizar exercícios físicos, né, que a maioria das pessoas acabam não realizando por falta de tempo, óbvio, a maioria das vezes, mas uma caminhada, sempre alguma coisa tem que acabar fazendo para acabar prevenindo essas coisas futuramente, né? A segunda edição do Santos Film Fest terminou ontem. Durante uma semana foram exibidos mais de 30 filmes, realizados debates, shows, exposições em 9 espaços da cidade. O encerramento foi neste cinema no Gonzaga. O público pôde acompanhar 2 estreias na região que contaram com a presença de atores e direção. A exibição do curta Como Grãos, que retrata a cultura caiçara de uma história de amor, e o longa Somos Todos Estrangeiros, que conta a história de um jovem de outro país
condenado por assassinato dias após a morte da mãe. E você? Entende árabe? O ator e cineasta Germano Pereira participou das duas produções, na primeira como ator e no longa como diretor. Se você pensa na criação, ou estar atuando ou estar dirigindo, quase que mudam estratégias de condutas, né? Mas eu gosto de ambos, assim, eu gosto de dirigir, gosto de estar fora, por trás das câmeras, e gosto de estar na frente também. Então, os dois são interessantes. O crítico de cinema santista Rubens Evald Filho foi produtor do longa. Esse filme, eu acho que foi o primeiro no Brasil onde a gente discutiu essa questão das mortes das pessoas por mera sujeição religiosa, e que aconteceu dessa coisa toda dos sírios. E aí foi mais o Germano que fez. E aí eu aprovei, e aí fui ficando encantado com essa solução de todos nós sermos estrangeiros. A segunda edição do Santos Film Fest durou uma semana. A gente teve um público que foi de criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, foi bem diversificado. Em 9 espaços da cidade, então um festival bem democrático, gratuito, e a gente está muito feliz com o resultado. E agora já pensando no ano que vem, pensando em expandir, pensando em fazer melhor. A cidade merece, a cidade tem essa demanda e a gente está feliz. Uma última informação, o jornalista Jean Sgarbi, de 25 anos, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado na Praça da Biquinha, em São Vicente. Segundo colegas de trabalho da Record Litoral, ele passa bem e já está com a família. No Santa Portal você encontra mais detalhes sobre o caso. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã. Continue ligado aqui na nossa programação. Tchau.